Então, irmãos queridos, vamos à palavra nesta manhã. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3, onde nós estamos. Lembrando que estamos naquela série de meditação sobre carta de Paulo aos Gálatas. E se eu quiser entender com clareza que a lei acabou, que o judaísmo acabou na cruz, que aquela fé do passado, eles tiveram fé, mas a fé atual é uma fé no Evangelho com novo conhecimento, eu preciso estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Se eu não estudar, eu vou passar por cima de tantas verdades e elas serão uma coisa escondida para mim, eu não terei uma fé verdadeiramente naquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Então, Gálatas capítulo 3, versos 23 a 29, o mesmo que nós lemos na semana passada. Mas antes que viesse a fé, leia com atenção, antes que viesse a fé, então uma fé estava para vir. Estávamos todos sobre a tutela da lei e na lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de condutor, dependendo da tradução, tá? Aio. O aio é um condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé veio, o conhecimento veio. Já não permanecemos subordinados ao aio, ao condutor. Pois todos vós sois filhos de Deus, como? Mediante essa nova fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, o que aconteceu? De Cristo vos revestistes. Tessarte, não há acepção de pessoas, não pode haver nem grego, nem escravo, nem judeu, nem homem, nem mulher. Cristo, na nova aliança, se torna um. Todos nós somos um em Cristo. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então não fique enjoado de eu fazer a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo é o fundador das igrejas da região da Galácia. E o que Paulo pregou a essas igrejas, Paulo não levou ninguém a fazer campanha, Paulo não levou ninguém a guardar a lei, Paulo não levou ninguém a fazer voto do Velho Testamento, Paulo não ensinou as regras da velha aliança para que eles obedecessem, Paulo não mandou ninguém guardar sábado, Paulo não mandou ninguém fazer sacrifício, porque Paulo sabia que todas essas coisas acabaram na cruz. Então, o ponto principal, a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Aonde nós estamos? Nós estamos no Novo Testamento. Onde é que eu encontro com clareza o que é Evangelho? No Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Velho Testamento é Velho Testamento, isso acabou na cruz. Paulo diz o que em Romanos 10:4? O fim da lei. Quando ele fala o fim da lei, é o fim de todo aquele sistema religioso. A coisa é intensa, é grande. É o fim de tudo aquilo que se praticava no Velho Testamento. É o fim do judaísmo, dos sacrifícios, do templo, dos sacerdotes, dos votos, da velha aliança, da arca da aliança. Paulo está dizendo, tudo aquilo acabou na cruz. Então não posso viver hoje dizendo que eu sou igreja, que eu entendo o Evangelho com uma mentalidade daquilo que acabou na cruz. É o Velho Testamento, acabou. Aqueles ensinos todos vieram de Deus, aquelas práticas foram coisas bonitas, mas acabaram na cruz. Entende? Então, não esqueça isso. Né? Você vê a mentalidade do salmista. Por exemplo, Davi dizia assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque na velha aliança, o Espírito Santo não era habitação permanente no coração daquele que cria. O Espírito Santo vinha no sacerdote, no profeta, fazia a obra, se retirava. E quantas vezes Davi sentiu o Espírito Santo saindo dele, dava pavor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa era a mentalidade da lei, porque o Espírito não poderia habitar permanentemente no coração deles, porque o preço do pecado não havia sido pago na cruz.
E aqueles sacrifícios da lei não resolviam o problema do pecado. Agora vem para a nova aliança. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita permanentemente em nós. Vocês estão vendo a diferença? Outra diferença, para mim me chegar a Deus no Velho Testamento, eu não podia ir direto no Santos dos Santos. Eu tinha que trazer a minha oferta, o meu sacrifício, dar na mão de um sacerdote. Ele ia na presença de Deus para me representar. Eu não tinha acesso direto a Deus, mas na nova aliança, um novo e vivo caminho foi aberto. Eu não preciso mais de intermediário para me chegar a Deus. Na nova aliança eu tenho acesso direto a Deus. Não preciso estar dentro de uma coisa chamada igreja para me chegar a Deus. Eu tenho acesso direto a Deus na rua, dentro do mercado, dentro do metrô, entende? Dentro de um trem, almoçando. Essa porta foi aberta, não tem mais interrupção. Entende? Então, a velha aliança acabou na cruz. E no sangue de Jesus é estabelecido o novo testamento, uma nova aliança, um novo conhecimento. Então, o que Paulo ensinou para os Gálatas? Justamente isso. Olha, pela lei, tudo era por esforço próprio, por jejum, por obras. Não, pela graça, agora nós estamos na graça, a nova aliança, vocês são salvos, mediante uma coisa, a fé. E essa fé não vem de vocês, isso que eu quero que você entenda. Não é você que produz, não é você que decide acreditar. Não é você que dá uma chance para Jesus. Não é você que determina se vai ser salvo ou não. Não é difícil as pessoas entenderem isso. Isto não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Então, todos quantos foram predestinados, desde antes da fundação do mundo, esses Deus vai fazer uma obra e vai depositar ali a fé salvadora dentro dele. Não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não tem nenhuma obra que o homem possa fazer. Para o homem é impossível ser salvo por esforço. Então não vem de obras para que ninguém se glorie. Acabou a velha aliança. Acabaram-se as obras. Você entende isso? Sim ou não? Isso é a graça de Deus. O homem por si nunca vai buscar a Deus. O homem não tem condições de ter uma inspiração por si mesmo. Eu vou aceitar Jesus porque eu quero. Hoje não tem. Ele está morto numa coisa chamada delito e pecado. Está morto. Chega lá num caixão de defunto, dá uns tapas no defunto lá, puxa o cabelo dele, enfia o dedo nos olhos dele, ele não vai ter nenhuma reação. Por quê? Ele está morto. O morto não tem reação. O morto não tem reação, não tem mais sentido. Então a pessoa, se não encontrou Jesus, ela está morta. E o morto não tem reação para as coisas de Deus. Ele pode ser religioso, ele quer um Deus visível, por isso que ele faz imagem, ele quer coisas assim. Mas o Deus verdadeiro só se compreende em espírito, ele está morto em espírito. Então, se Deus não entrar nesse morto, e não fizer uma obra para ele acordar, ele nunca vai acordar. Isso é a graça de Deus. Está bem claro isso? Você entende isso? Então Paulo ensinou essas coisas. Ensinou também que o nosso relacionamento com Deus agora não se baseia mais no Velho Testamento. O que uma pessoa, Deus fazer um sacrifício. Deus vai olhar para ele e vai falar assim, mas você está atrasado, você está na ignorância. Eu já acabei com tudo isso. Agora você se relaciona comigo no Novo Testamento, através do sangue na Nova Aliança. Então como é que na graça de Deus eu me relaciono com Deus? Com as coisas do Velho Testamento? Não. Eu me relaciono com Deus baseado nas verdades do Novo Testamento. Então se eu vier com a mentalidade do Velho Testamento, com as práticas, tentar me relacionar com Deus, eu que não entendo vou achar que estou fazendo uma boa coisa. Mas quando Deus olha para mim, ele vê um indivíduo na ignorância, que não aprendeu, que o próprio Deus eliminou essa forma de se relacionar com ele. Que me relaciona com ele agora, na graça de Deus, através do que foi feito na cruz. Está bem claro isso? Então todo aquele que quer se chegar a Deus com a velha aliança, ele está cego.
ele não está na graça de Deus, ele está numa aliança falida, que já acabou, né? O meu neto ganhou do vô dele lá um montão de notas. Lembra aquelas notas, antes de ser, era tudo de cruzado, lembra a nota de cruzado? Era bonitona, né? Aquilo teve a sua validade, ele ganhou assim, né? Um maço daquelas notas, quando era criança, ele deixou no envelope. Um dia desse nós mexemos, olha aqui, um monte de nota de cruzado. Ela teve a sua validade quando era cruzados novos, era assim, né? Era bonita aquela nota, ela valeu, você comprava coisa com elas, mas quando entrou o real, né? Que mudaram as cédulas, aquilo ainda que tenha tido validade, não vale mais nada, aquilo é um papel colorido, você não compra mais nada com ela. Assim é a velha aliança, teve a sua validade, mas acabou, não vale mais. O que vale agora? A nova aliança, em quem não for dividido, eu falo isso toda a pregação, quem não teve essa divisão dentro dele de entendimento, ele é uma pessoa misturada. Ele está misturado no velho com o novo, entende? Ele vai chegar e vai falar aquela passagem de Tiago. Não, mas essa salvação que Tiago prega que tem que ser por obras, não é a salvação eterna. Não, a cabeça dele gira, é um disquete rodando sem tocar nada. Não teve a sua validade, mas acabou na cruz. O fim de toda aquela lei é Cristo. E na base da nova aliança, não tem custo, não tem obras, não tem sacrifício, não é oferta, não é dízimo, nada disso. É tudo de graça da parte de Deus para cada um de nós. O que eu preciso é compreender o que é Evangelho e viver pela fé no Evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou isso aos Gálatas. O que aconteceu? Paulo se ausentou, vieram os pregadores do Velho Testamento, da Arca da Aliança, nos dias de hoje, dos votos, do Templo de Salomão. Entende? Vocês estão entendendo? Dos sacrifícios, das coisas ungidas. No Velho Testamento, passava-se óleo em alguns objetos do templo. Agora passa-se óleo no carro, na casa, na cabeça. Então chegou essa gente que não entendeu que a velha aliança acabou, se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, essa coisa que Paulo prega, que tudo é pela graça e tal, não é bem assim. Você precisa guardar a lei, praticar a lei, somando com o que Cristo fez na cruz, a soma dos dois. Aí sim você vai ser salvo. Mas só pela graça não, tem que se voltar para a lei, para a velha aliança, é o quadro de hoje. A igreja está voltada para a velha aliança, escravizada no Velho Testamento. A pessoa é salva pela graça, mas vem um sistema religioso e põe ela debaixo de lei. É sempre assim. A pessoa é salva pela graça, creu em Jesus, não sabe nada do Evangelho. Aí o sistema enfia ela debaixo de lei. Das campanhas dos votos, sacrifícios, das histórias do Velho Testamento. Então, os Gálatas, ao invés de ficarem naquilo que Paulo ensinou, eles voltaram as costas para o Evangelho da graça e voltaram-se para a lei, tentando alcançar pela lei o que foi dado gratuitamente pela graça de Deus. E se desviaram do Evangelho da graça. Então Paulo escreve essa carta, dizendo que eles caíram num grande engano, que eles se afastaram da graça de Deus, que se o que Cristo fez, se o homem é justificado porque ele pratica as obras da lei, então o que Cristo fez na cruz foi uma coisa vã, ele não precisava nem ter morrido, foi tudo perdido, não teve valor nenhum. Entende? E se desviaram da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta para mostrar o engano que eles cometeram, e que é cometido até os dias de hoje, e que está em vigor até os dias de hoje esse engano. Aí nós chegamos a esse texto, já estamos desde o ano passado, final do ano passado, pregando sobre Gálatas. Chegamos nesse texto de Gálatas 3:23. Domingo passado falamos isso, vamos ler. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, nela encerrados. Agora presta atenção, isso está na Bíblia, não é invenção. Para essa fé que de futuro havia de revelar-se. O que Paulo está dizendo? Que no período da lei, esse conhecimento do Evangelho não havia se manifestado. Estava todo mundo encerrado debaixo da lei, aguardando esse conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que traria informações e viria uma nova fé, uma nova compreensão.
O pessoal do Velho Testamento teve fé? Claro que eles tiveram. Mas eles não tiveram clareza sobre o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, venceu o gigante Golias, venceu. Mas Davi foi prometido que da descendência dele viria o Messias, e ele creu nisso. Mas Davi não conheceu nada de Romanos, nada da obra da cruz, nada de Gálatas. Ele não conheceu porque o Evangelho era uma coisa oculta, que iria se manifestar depois da morte de Cristo na cruz. Davi morreu debaixo da lei e não compreendeu nada da nova aliança, porque a nova aliança é estabelecida quando Jesus morre na cruz, derrama o sangue, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. O sangue do Novo Testamento. E daí para frente começa a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então o pessoal do Velho Testamento tiveram fé? Claro. Eles fizeram coisas extraordinárias pela fé. Mas o que eles entenderam da justificação, da redenção, do Espírito Santo? Não entenderam nada do sacrifício perfeito. Qual era a mentalidade deles? Cometiam o pecado, matavam um animal no lugar deles e não resolvia o problema do pecado. Eles entenderam que na cruz ele iria eliminar e quitar a dívida de todo o pecado. Não entenderam. Então quando Paulo fala que todos estavam debaixo da lei, aguardando essa fé do futuro que havia de se revelar, o que Paulo tem em mente? Agora Paulo conhece o Evangelho. Então ele sabe o que era essa fé de futuro que havia de se manifestar. Era o novo conhecimento trazido depois da cruz. Era a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então vamos ler de novo, olha o que Paulo fala. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, nela encerrados. Para essa fé que de futuro havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de condutor para Cristo, a fim de que fôssemos justificados, pela fé do futuro, justificados por fé. Mas tendo vindo esta fé, quando o Evangelho vem, a revelação vem, esse novo conhecimento vem, a fé evangélica se manifesta, existe fé no Novo Testamento, nós não permanecemos mais subordinados à lei, ao condutor que era o aio. Acabou. Então a fé que nós temos hoje, entenda isso. Hoje você conhece as cartas de Paulo. Paulo diz em Gálatas, nós já falamos isso, que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, ele não aprendeu de Pedro, não foi procurar Tiago. Tiago, me ensina aí o que é o evangelho. Tiago nem entendeu o evangelho direito. Tiago era um apóstolo ainda voltado para o judaísmo, para a lei. Os demais apóstolos entenderam pouco do evangelho. João, por exemplo, escreveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai ler a primeira, segunda e terceira carta de João. Ele fala muito do pecado, mas não fala nada da obra da cruz. Entende? O Tiago não falou nada da obra da cruz. Judas não falou nada da obra da cruz. Parece que eles não tiveram clareza da grandeza do que foi feito na cruz. Eram homens de Deus, as cartas deles eram inspiradas. Estamos tirando o escrito deles? Não. Mas estamos mostrando que quem teve revelação do Evangelho da graça de Deus foi o apóstolo Paulo, não aprendeu de homem algum. Então Paulo sabia bem, quando ele falava, estava todo mundo encerrado debaixo da lei da velha aliança, aguardando qual coisa? A nova aliança se manifestar, o novo conhecimento, a revelação do Evangelho da graça de Deus. Estava todo mundo assim. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasgou e no sangue dele se estabelece uma nova aliança e começa a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então nós somos tirados da velha aliança, acabou, removidos para o novo conhecimento, para as cartas de Paulo, e passando a viver pela fé. É aí que nós vamos entender a graça de Deus, a obra perfeita da cruz, tudo aquilo que é o Evangelho da graça de Deus, e fomos tirados de todo aquele conceito religioso do passado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé? Essa fé do futuro, essa fé que veio sendo revelada pelo conhecimento do Evangelho. No Velho Testamento, o que eles acreditavam? Nos sacrifícios, naquelas coisas. Eles sabiam que o Messias iria vir. Lá, um dia ele vai vir, um dia vai acontecer, um dia vai... Mas uma coisa nublada, sem entendimento. Quando Cristo vem, cumpre tudo aquilo referente a ele,
Morre na cruz e traz um novo conhecimento. A lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, a outra fase. A graça e a verdade. Presta atenção. A lei, Velho Testamento, a lei foi dada por intermédio de Moisés, até a cruz, lei. A graça e a verdade. Por que fala graça e verdade? Verdade é o evangelho do evangelho da graça de Deus. A graça e a verdade não veio pela lei, nem por Moisés, vieram por Jesus Cristo. Fim de papo, gente. Olha eu aqui, fim de papo, né? Está bem claro isso dentro de você? Você está em qual fé? Do velho ou do novo? Espero que todos nós estejamos na fé do Novo Testamento. Então, quando essa fé vem, esse conhecimento do Evangelho vem, nós somos tirados, nós já nascemos depois da cruz, é que o sistema nos enfia lá dentro de novo, traz de volta. Fomos tirados de todo esse sistema e levados para um conhecimento mais profundo, uma fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Esta é a fé pela graça. Eu conheço a graça, sois salvos, mediante a fé. Que fé? A fé do futuro, que chegou com o conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz. Está bem claro isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. O que é ser salvo? Pelo amor de Deus. O que é ser salvo? Eu estava morto. Essa fé brotou dentro de mim, eu criei em Jesus Cristo, passei a ter vida. Meu espírito acordou, meu homem interior nasceu, acordou, despertou. A nova criatura apareceu. Se eu antes disso era uma pessoa escravizada, presa num monte de coisa, o diabo mandava na minha vida, só para você entender, tem gente simples lá, que precisa falar assim. Vivia preso em prisões, estava escravizado na religião, tinha cadeias na minha vida, cadeias de ignorância psicológicas. Quando eu creio em Cristo, Ele me liberta de tudo isso. É uma coisa tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. É como se eu estivesse lá num lamaçal, num lodo, Ele estendesse a mão, me pegasse por aqui, ó, com a mão grande assim. Me arranca de lá, me dá um banho, me limpa de tudo. Eu fui liberto de tudo. Liberto da religião, liberto da escravidão, liberto do poder das trevas, liberto de diabo. Eu tenho que falar assim. Liberto de tudo. Transportado. Ele me pegou de um lugar e me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor, em Cristo, onde nós estamos. O que eu encontro neste lugar? No qual eu tenho a redenção. O que é redenção? O fim de toda a escravidão. O problema é que quando a gente crê em Jesus Cristo e isso se cumpre na nossa vida, a nossa mente ainda é uma mente embotada, cega, escura, morta. Eu só creio em Cristo, eu preciso encontrar alguém que me ensine o que é o Evangelho, para minha mente ir se renovando e limpando a sujeira que está nela, para mim crescer no conhecimento. Então fui salvo, eu já fui salvo. Eu não estou me esforçando para manter a minha salvação, para lutar. Eu fui salvo e Deus sabe que fisicamente eu não tenho condições de manter a minha salvação. Então Ele me salva e me mantém. Sozinho nós não conseguimos continuar a salvação. Você erra todo dia, pensa coisa errada todo dia, fracassa todo dia, pode falar uma mentira todo dia, mesmo não querendo fala. Fica com raiva de alguém, fica nervoso, já perdeu a salvação 100 vezes no dia. Eu não consigo manter, então Ele me salvou, quitou a minha dívida, me mantém salvo até o fim. E por fim, quando esse corpo parar de funcionar, a vida eterna já está dentro de mim. Simplesmente eu vou sair da dimensão material, entrar na dimensão espiritual vivinho. Vou entrar livre, porque eu não estou carregando essa carcaça podre que é a minha carne. A vida eterna já está dentro de nós. Isso que é ser salvo, não é? Uma mente que entendeu o Evangelho é uma pessoa de paz, de alegria. Quem não entendeu o Evangelho, mesmo sendo salvo,
Ele está lá no meio do diabo lutando, tem macumba na vida dele, tem guerra, estou em guerra, é problema, tudo é o demônio, tudo é uma perseguição. Ele sendo salvo, porém a mente dele não foi salva da escuridão religiosa. Ele está nessa coisa tenebrosa, evangélica, medo, demônio, retaliação, doença, olha, é uma guerra, meu filho, ele está no inferno. Você acredita nisso? Você está entendendo isso ou não? Apesar dele ser salvo, ele está com a mente tenebrosa. Imagine uma mulher, estou em guerra, é um demônio no meu filho, demônio no meu marido, tem um demônio em casa, passa óleo aqui, passa aqui, sai demônio, ai, glória, aleluia, sai Satanás, espírito disso, espírito, todo dia. Olha a cabeça, as trevas que vive uma pessoa assim, mesmo estando com a Bíblia na mão, dizendo assim, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. A mente não evoluiu, a mente dela, ela é salva, mas a mente está em escuridão, está sofrendo, está cheia de incertezas, cheia de insegurança, insatisfeita, não tem alegria de salvação. E se você chegar para ela e falar assim, você é salva? Estou lutando muito, estou me esforçando, estou jejuando, que ela acha que se ela fizer isso, ela mantém a salvação. Se ela parar de jejuar, perdeu. Vocês estão entendendo a mente que não entendeu o Evangelho? Mesmo sendo salvo, ele está num tormento. Está num tormento. Então nós já somos salvos, já somos libertos. Nós não precisamos pôr a mão na cabeça, sai. Não precisamos olhinho na testa, não precisamos de corredor com sal. Não precisamos passar um olhinho nos umbrais da porta. Nem vir com aquele frasquinho de suco de uva da igreja que é ungido passar na porta, na Páscoa, né? Você não precisa de rosa orada, água ungida, sal grosso. Você não precisa de templo de Salomão. Me desculpe, ali está ali está o foco da mentira. Sem medo de errar. O que se prega ali, o que se faz ali é entenebrecer a mente das pessoas. Com aqueles sacrifícios de água e bica de água e fonte de Jacó. Vocês entendem ou não? Então nós já fomos salvos. Para nós o diabo já era. Pastor, você não tem medo? O que me garante é o que está escrito na palavra de Deus. Já despojou e já aniquilou. Eu não estou nessa guerra. Imagine você, presta atenção. Vamos evoluir. Tem um inimigo invisível ao meu redor. Eu não vejo, mas ele está aqui, ó. Ele está com um garfo aqui para me espetar. Como é que eu vou lutar contra ele? Aí eu passo um olhinho assim, Ó, olha o olhinho ali. Foge que é o olhinho. Aí joguei uma água ungida na minha casa. Ó, tem água ungida. Tem alguma coisa na água que o diabo vai ver. Ai, olha a água. Você não precisa de nada disso. O que Paulo pregou sobre isso? Ele fazia a campanha, volta, passava óleo nas pessoas, pondo a mão na cabeça de todo mundo para sair o mal delas. Nas cartas dele não falou nada disso. Ficava gritando, oração forte. Lá em Atos pegavam os aventais deles, e Paulo tinha aquela unção e libertava as pessoas. Agora Paulo nunca levou uma roupa dele, levantou, eu te consagro em nome de Jesus, a quem tocar nessa roupa vai ser curado. Paulo nunca levantou nada para orar e consagrar e mandar distribuir. Os discípulos eram tão fanáticos por eles que pegavam a roupa dele, e a roupa dele fazia lá uma obra, mas só dele, como a sombra de Pedro curou. Mas isso foi com eles, acabou. Qual sombra de alguém cura alguém hoje em dia? Você está entendendo? Então o crente já é salvo, já é liberto, já tem a vida eterna. Ele só precisa ter a cabeça renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Tirar as trevas religiosas, o falso evangelho, como é trabalhoso isso. Entendeu? A tua mente está vindo, está soltando, está soltando. A tua mente, a tua vida espiritual vai ser o que está aqui na tua cabeça. Se você fica acreditando que tem demônio, que o mal está ao teu redor, você só vai ver isso, ela vai refletir isso na tua cabeça. Se você compreendeu o Evangelho, teve a mente renovada, você vai ver a alegria de ser crente, como é bom. O Evangelho é uma coisa gloriosa. A salvação é uma coisa gloriosa. Nós já fomos salvos pela graça de Deus.
pela fé em Jesus Cristo. Que conhecimento é esse? É o conhecimento da fé do futuro, que Paulo está dizendo, que já veio, que para nós não é mais uma fé do futuro, é uma fé do passado. Quando Paulo está dizendo isso, Cristo havia morrido naqueles dias, a coisa acabara de chegar. Para nós já nascemos na nova aliança. Nós já nascemos na nova aliança. Quando você nasceu, o que estava em vigor, a lei ou a graça? A graça. O problema é que você entra numa igreja e o sistema te enfia na velha aliança. Te põe lá. Tudo que você for liberto, o sistema te escraviza na velha aliança. E aí lá vem o medo, lá vem isso, lá vem aquilo. E olha, meus irmãos, muitos vão morrer, esse corpo, salvo sem ter entendido o que é o Evangelho da graça de Deus. Sem ter entendido. E muitos vão se perder para sempre, porque tudo que ouviram não era o Evangelho da graça de Deus. Acreditaram na mentira, no engano da lei. E vão ser condenados por isso. Estamos indo, queridos. A abertura aqui foi longa, né? Então, agora, olha lá. Vamos ler o verso 26. Mas todos vós sois filhos de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Como que eu sou filho de Deus? Qual é a condição que eu sou filho de Deus? Mediante a fé em Jesus Cristo. Como que eu sou filho de Deus? Por obras? Não. Mediante a fé em Jesus Cristo. Qual fé? Essa fé é trazida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A fé que é um dom de Deus, que Ele pôs dentro do meu coração, me deu uma medida de fé, está dentro de mim agora. Acredita ou não? Vamos lá, vamos falar isso, Romanos capítulo de número 12. Romanos 12. Isso aqui, esse texto está falando justamente desse assunto. Vamos ler desde o verso 1, mas a tônica é o verso 3. Aí o que Paulo está dizendo? Rogo-vos, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, olha, que é o santo e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto como? Com raciocínio, com inteligência. Um culto não é um montão de besteira acontecendo. É um culto onde todo mundo é inteligente, tem raciocínio e compreende a palavra. Olha lá, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Pela renovação da vossa mente. Então a minha mente vai trazer a verdadeira transformação na minha forma de pensar e de viver. Aí eu vou experimentar, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, agora ele vai falar isso. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então não pense que você é mais inteligente, que você é o melhor, que você está acima dos demais. Não seja orgulhoso, não se ache grande coisa. Entende? Não pense além do que convém. Não pense que você é bom, sabe? Aí você olha aquela pessoa que está com um problema maior que o seu, não, olha lá. Ai, se ele pensasse como eu, não estaria enfrentando aquilo. Não deixe essas coisas na tua mente. Não pense além do que convém. Antes pense com moderação. Olha lá, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. O que é isso? Então Paulo está dizendo que nós que cremos em Cristo, que somos salvos, Deus pôs algo dentro de nós, no nosso espírito, chamado uma medida de fé. Tem uma medida de fé ali. Como é? Essa medida de fé começa como? Eu acreditei em Jesus, fui salvo. E agora? Basta só isso? Não, isso é o começo da fé. Agora eu tenho que ir aprendendo o Evangelho vai despertando essa medida de fé, vai despertando, o conhecimento vai caindo dentro de mim, eu vou aprendendo o que é Evangelho, e eu vou sendo despertado. Essa medida de fé vai desabrochando dentro de mim, na minha mente, eu vou entrando num campo, numa profundidade, essa medida de fé vai crescendo. Por isso que ele fala assim, de fé em fé, dando a entender que a fé tem vários níveis de crescimento, de fé em fé. Então eu começo no primeiro degrau, crio em Jesus Cristo. Agora Deus quer que eu cresça, que eu me aprofunde no conhecimento. Aí eu vou para o segundo degrau, vou aprendendo uma coisinha aqui, aprendendo uma coisinha ali. Aí depois de um tempo, eu não estou naquela fé inicial que eu crio em Jesus Cristo.
Eu já aprendi, eu estou de fé em fé, eu estou subindo, adquirindo uma profundidade de fé em fé. Por isso que precisamos congregar, precisamos estudar a palavra de Deus juntos. Não é vir aqui trazer uma pregação dali, outra pregação daqui. É pegar cada carta de Paulo, pregar todas. O que é pregar o evangelho? Pega as cartas de Paulo de ponta a ponta, parte por parte, e trabalhando, porque eu vou de fé em fé. O pessoal estava numa luta com o diabo, ela está salva, começou a aprender sobre a graça de Deus, mas o diabo na mente dela está furioso, que nem Pedro disse. Ela está aí quando ela vai aprendendo que o diabo foi aniquilado na cruz, que os demônios foram despojados, ela vai subindo de nível. Então aquilo que ela sentia lá atrás, já sabe, está liberta. De fé em fé, até que você vai sendo aperfeiçoado, amadurecendo, crescendo. Você vai ter uma fé inabalável. O evangelho vai se tornar uma coisa tão enraizada dentro de você, indestrutível. Entende isso? Imagine, tem uma visão aí, você, transparente, começando na tua cabeça, as raízes começam a descer e pega no teu corpo todo, aquela raiz forte que ninguém arranca. É isso que o evangelho quer fazer dentro de cada um de nós, enraizar profundamente a ponto de nunca mais você ser removido na sua fé. De fé em fé. Então nós vamos evoluindo, a cada ano de ensino eu vou evoluindo. Mesmo que eu já tenha estudado certos textos, às vezes a minha mente estava muito presa em certas coisas. Eu estudei, peguei 10% do texto, pensei que já tinha entendido tudo. Aí 1 ano, 2 anos depois, você vai naquele mesmo assunto, vem mais 30% de conhecimento. Você fala, nossa, eu pensei que tinha entendido isso, hoje a mesma coisa, olha, meu Deus, que coisa gloriosa, entendi mais, e não para. De fé em fé, até que Deus vai conseguir dentro de você despertar tudo aquilo que Ele pôs, a medida de fé inteira, entendeu? Até tudo, essa medida de fé vai ser explorada 100%. Aí você vai estar um homem, uma mulher maduro, que acredita, que vive pela tua fé, que não dependa de ninguém, não dependa de pastor, não dependa de igreja, não dependa de nada. É você e Deus e acabou. Mas tem amor e união com seus irmãos, entendeu? Que fé é essa? Conhecimento do Velho Testamento? Não, é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está claro isso, meus irmãos? Está claro isso ou não? Vamos ler um texto aqui. João capítulo 3, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. É um texto aqui importantíssimo, só para trabalharmos nesse pensamento. João 3 é aquela conversa de Jesus com Nicodemos, você já sabe disso. João 3:1. Ache aí direitinho, leia. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem era esse homem? Olha aqui. Um dos principais. Quem era esse homem? Um dos principais. Então ele não era pouca coisa, dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha, Jesus falou uma coisa totalmente ao contrário do que ele veio conversar com Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino, não pode entender o que eu vim fazer, as coisas que eu estou ensinando, não pode. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O que Jesus responde para ele? Olha a mente dele, vai acompanhando a mente e o coração de Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, a água aqui não é água do batismo, é água da palavra, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus mostra os 2 nascimentos que uma pessoa pode ter. O que é nascido da carne, nós nascemos da carne, viemos da nossa mãe, é carne. Mas o que nasceu do Espírito, o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o novo nascimento, é Espírito.
Então, olha, ó, Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento? Conhecia. Ele era um dos principais judeus? Era. Ele ensinava o Velho Testamento, ensinava. Ele tinha um enorme conhecimento sobre a lei, sobre a religião judaica. Mas ele era morto. Então ele vem conversar com Jesus dentro do entendimento dele, e Jesus pega num ponto que ele não entendeu. Nicodemos, eu sei que você conhece tudo e tal, mas se você não nascer de novo, você não vai ter nenhuma visão do que é reino de Deus. Nicodemos conhecia Gênesis 3, a queda do homem, que o homem havia morrido lá, e toda a raça humana nasceu estragada, que existia morte nesse homem, mas não entendia que precisava nascer de novo, nascer do Espírito. Hoje na Nova Aliança você vê isso com facilidade, mas no tempo dele não enxergava nada disso. Então Jesus falou o quê para ele? Olha, se não acontecer essa coisa dentro de você, você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar nele. Por que não pode entrar? Porque o reino é espiritual. Só entra no reino quem é nascido do Espírito. Carne e sangue não herdam do reino de Deus. Então quem não nasceu do Espírito, não é uma nova criação, não é um salvo, ele é morto. Ele não entra, ele não capta as coisas do reino de Deus. Você não capta as coisas do reino de Deus, você ouve uma palavra, daqui a pouco aquilo fala, nossa, captei. Porque é um ensino espiritual, o teu espírito responde, e ele se alimenta daquilo e você cresce. Quem não nasceu de novo vai ouvir essa linguagem que a gente fala aqui, vai odiar o que a gente prega. Vai falar que é do diabo, que nós estamos desviados. Essa semana eu recebi uma ofensa de um irmão. Pastor, o senhor está pegando esse evangelho, e pegando o Cristo e moldando aquilo que o senhor acha. O senhor está muito enganado, né? Você que tem que se moldar a Cristo. Ele não entendeu nada da fé da velha aliança. Quando alguém me desrespeita assim, né, eu não ligo para nada disso. Mas eu percebo, ele revela o que está na cabeça dele. Ele não entendeu nada. Porque acho que nem nascer de novo nasceu. Então, se você falar do evangelho para quem não nasceu de novo, é uma coisa de outro mundo, porque é de outro mundo mesmo. Só quem tem o Espírito consegue captar. Quem não tem, vai rejeitar, vai ficar lá guardando sábado. Ele gosta daquilo. Vai ficar lá só pondo paletó e gravata, achando que aquilo é salvação. Então Nicodemos sabia tudo do Velho Testamento, mas era morto, não podia entender o reino de Deus. Jesus Cristo falou, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar e nem ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, eu vim da minha mãe me gerou em carne, mas é Deus que me gera em espírito. Está bem claro isso? Então, aquilo que morreu em Adão, que foi a partícula de Deus, o sopro de Deus, morreu, que foi o espírito de Adão, que ele passou essa morte para todos os homens, na nova aliança, isso acorda, essa vida espiritual acorda, o meu espírito acorda, eu nasci de novo, ou eu fui regenerado. Existem várias linguagens quando se refere a isso. Então a coisa é lá dentro de nós, no nosso espírito. É ali que o evangelho é revelado, é ali que está a nova aliança, é ali que eu tenho que ter uma mente renovada e ter entendimento de Deus. Então, quando eu crio em Cristo de todo o meu coração, levado por esta própria fé que Ele depositou dentro de mim, eu nasci, eu sou a nova criatura. Eu nasci em espírito. Então eu vou te falar uma coisa, você é um espírito que possui uma alma e mora dentro do corpo. Você é espírito agora. O que ele disse lá? Olha o verso 6. O que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo foi gerado. É o que? É espírito. Então dentro de você existe um homem interior, um espírito. Quando eu falo em espírito assim, como a gente vem do catolicismo, é tudo supersticioso. A gente acha assim, nossa, é um espírito, né? Uma alma penada, né? Vem essas ideias. Mas no reino de Deus nós somos espírito, porque lá tudo é espírito. Quer ver? Vamos lá para... Tem que falar isso de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Para você entender isso com facilidade. Paulo fala isso claramente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Paulo fala do homem interior e do homem externo, o homem exterior, no verso 16.
Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É o nosso corpo, é a nossa carne. Ele está se corrompendo. Corrompendo aqui não é a questão de estar cometendo pecado. Essa carne, ela está se corrompendo, envelhecendo, enrugando. Os teus órgãos internos já não são novinhos, começa a falhar aqui, falhar ali, o cabelo começa a cair, fica branco. Então, a corrupção do pecado, ela está no teu corpo. Então, você está ficando velho, e o finzinho é morte. Então, Paulo mostra o processo. Enquanto você está envelhecendo por fora, está se corrompendo, está acontecendo uma coisa contrária dentro de você, no teu homem interior. Então você tem homem exterior, é como se fosse dois, tua carne e teu corpo. E você tem o homem interior, o espírito que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito, olha o verso. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, olha lá, se renova de dia em dia. Então está havendo uma renovação. Teu homem interior, teu espírito está perfeitinho. Já tem a vida eterna nele. Você já tem uma natureza para entrar nos lugares celestiais sem sofrer dano algum. Você já tem uma natureza de Deus dentro de você. Você já tem um espírito. Entende? Essa carne não consegue passar para a dimensão de lá. Ela vai ser triturada, eliminada. Ela não tem capacidade para entrar no mundo invisível. Entende? Ela não tem, é a mesma coisa que um peixe. Ele não tem capacidade para viver aqui fora. Porque ele tem uma natureza incompatível com o mundo exterior. Se você tira ele de lá, ele vai... Coitadinho, né? Não pega mais o peixe, não. Deixa que os pescadores fazem. Eu tenho até dó de pescar. Antigamente gostava de pescar, agora tenho dó do coitado. Quando vem vídeo de pescaria, eu lembro como eu era ruim. Pegava tilápia, tirava a barriga, matava, coitado. Tudo culpa do meu sogro, aquele chato lá, que gostava de pescar. Então, se um peixe ele vem para fora d'água, ele não tem natureza para viver no nosso mundo, ele vai morrer. Esse corpo não tem natureza para viver no mundo espiritual. Ele vai ser eliminado, desintegrado. Mas o teu homem interior, o teu espírito, você já está prontinho para entrar lá. Acredita? Por isso que você não morre, você só passa dessa dimensão. Que coisa linda, meu Deus. Ah, que coisa boa saber isso. Você só passa dessa dimensão, vai sair que nem uma rolha. Sabe quando você tira uma rolha, vai... né? Quando esse corpo morrer, seu espírito sai e você... Oh, glória, já estou prontinho para entrar nessa dimensão. Só que o Evangelho vai te dando conhecimento para você entrar nessa dimensão com sabedoria. Uma criança quando nasce, vem do ventre da mãe, não sabe nada, vai sentir frio, vai respirar, vai chorar, tudo coisa nova. Mas com o conhecimento do Evangelho, quando você entra lá, você não vai entrar num lugar estranho que não sabe nada, né? Acho que você vai chegar lá e vão falar assim para você: vem justificado, vem liberto, vem redimido, vem herdeiro de Deus. Você vai chegar lá, oh, que coisa boa. Por isso que para nós morte é vida. Agora, eu tenho que chegar lá com conhecimento do que se passa lá. Onde que eu vou ter? O Evangelho da graça de Deus está me preparando. Essa fé de futuro. E pela fé eu sou filho de Deus. De fé em fé, estou subindo. Eu tenho que chegar lá preparado, não achar nada estranho. Eu vou achar muita coisa estranha. Mas fundamentado aqui, para que quando eu chegar lá, eu já tenha entendimento do mundo invisível com clareza, na outra dimensão. A fé do futuro. Pela fé no Filho de Deus, sou salvo. Tenho o homem interior, estou sendo preparado aqui na terra para conhecer o mundo glorioso onde eu vou viver eternamente, chamado a lugares celestiais, reino de Deus. Quem não nasceu do novo, quem não foi despertado, ele está morto aqui, ele não tem a parte interior para entrar lá. Ele já está morto, já está condenado, não serve para nada.
Você está entendendo ou está meio esquisito? Está parecendo meio espírita isso? Não. Não, mas está aqui, nós estamos lendo, homem interior e homem exterior. Somos espírito, né? Uma vez eu fiz essa pregação e um crente falou assim, isso que o senhor está dizendo aí é puro espiritismo, trouxe espiritismo para dentro da igreja. Aí eu não respondo, não falo nada. Aí pensei assim, ele não entendeu nada do que é nascido da carne. É carne, quem nasceu do espírito é espírito. Não entendeu nada do novo nascimento. Por isso que ele se expôs falando assim comigo, porque não entendeu, né? Estamos indo, queridos? Então, olha lá. Porque, estou em Coríntios, volta lá em Gálatas, vamos voltar em Gálatas. No capítulo de número 3, onde nós estamos. E vamos ler aquele mesmo verso. Vamos ler desde o 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Para essa fé, esse conhecimento, que é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei foi útil, a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas quando esta fé do Evangelho veio, esse conhecimento veio, não permaneceram mais subordinados ao aio que é a lei. Agora ele vem, como é que eu me torno filho? Pois todos vós sois filhos de Deus, como? Através do Velho Testamento? Não, mediante a fé nova, o novo conhecimento, pela fé em Cristo Jesus. Agora ele fala uma coisa poderosa, porque todos quantos fosses revestidos de Cristo todos quantos fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que batismo em Cristo é esse? É batismo em água? Não. É batismo na morte? Também não. Esse batismo em Cristo é que quando eu criei, nasci de novo, eu entrei no corpo de Cristo. A igreja é chamada corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e todos nós somos membros, nós nos tornamos unidos, formando um corpo de Cristo. Então, eu faço parte de Cristo agora, estou unido a Cristo. Em espírito, eu sou um com Ele. Todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meu homem interior tem a natureza dele. Eu estou ligado nele, ele está ligado em mim. É no meu homem interior que eu adoro. No meu homem interior que ele habita. Eu sou um com ele agora. O que é um revestimento? Você pega uma cadeira antiga, aquela madeira bonita, só que foi tantos anos de uso, o estofado, está tudo estragado, vamos jogar fora. Aí vem um cara que trata disso, fala, não, eu vou revestir essa cadeira, tira tudo de ruim nela, pega madeira lixa, passa um verniz novo, põe uma espuma nova, um estofamento novo em cima, dá aquele trato, você olha e fala, nossa, olha que coisa, que revestimento, tornou aquilo que era morto novíssimo. O que é ser revestido de Cristo? Que quando eu nasci do alto, quando eu fui despertado, quando eu criei Cristo, me tornei salvo, Cristo vem e reveste o meu espírito com a própria natureza dele, semelhante a ele. Eu sou uma pessoa revestida de Cristo, você também. A vida eterna está em nós e ela é indestrutível. É impossível não entrar lá. Já estou revestido de Cristo. Todos nós que cremos somos revestidos de Cristo. Acredita ou não? Né? É esse homem interior que tem a natureza de Deus, tem um revestimento de Cristo, Cristo habita nele, é o homem interior preparado para entrar na dimensão de que ele faz parte. Nós não somos deste mundo, nós fazemos parte dessa dimensão espiritual do reino de Deus, já entramos nesse reino de Deus. Totalmente livres, totalmente libertos, totalmente salvos, herdeiros de Deus, seguros pelo poder de Deus, redimidos de toda escravidão. Nosso único problema é esse corpo. Estamos com o corpo ainda velho, nos dando muito problema. Mas no Espírito, essa nova fé nos renovou, nos salvou, e nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Estamos cada dia mais livres, cada dia mais inteligentes, cada dia mais enxergando o Evangelho da graça de Deus, cada dia subindo um degrauzinho, a cada ano que passa estamos mais sábios, estamos entrando, caminhando, até o dia que você vai ter a grande visão.
Até o dia que você vai estar no espírito tão maduro, que as realidades do mundo espiritual vão ser reais para você, dentro de você, sem você... Você entendeu? Você não recebe aí alguém vai mandar um zap lá da Bahia, pronto, tocou aí, veio instantaneamente para você, não foi? Uma coisa invisível, um comunicador invisível trouxe aquilo e pôs aí dentro do teu aparelho, com imagem, vídeo e tudo. Aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. O teu celular traz uma imagem colorida de um lugar distante, quase que instantaneamente, né? Existe um mundo de comunicação invisível que você desconhece. Mas está aí, não é porque eu não vejo que não existe. Até que você vai ter a visão, aqui dentro, no teu espírito. Quando o Evangelho estiver claro para você, você vai ter a visão do mundo invisível tão claro para você. A realidade espiritual vai ser uma coisa tão clara, como você está vendo essa luz aí, ó. Vai ser tão real, tão clara. Sua comunicação com Deus, você não vai mais orar a Deus, oh, Deus, tem misericórdia. Não, quando você estiver orando a Deus, você não tem mais palavras. Não tem mais esse monte de petição. Faz isso, faz aquilo, eu ordeno, faz isso, eu mando, exijo. Quando você estiver na presença de Deus, só a presença dele é o maior prazer. Você não precisa falar mais nada. Só a presença dele aqui dentro. Como é real. É prazer. Aí vem a verdadeira adoração. A adoração não vai ficar cantando. Vamos adorar. Levanta a mão. Isso não é adoração. Adoração é meu homem interior junto com Deus, numa comunhão tão clara, sem enigma. Não preciso falar nada. É que nem uma telepatia. O meu homem interior tem uma comunicação com ele tão perfeita. Ele fala comigo sem palavras e eu respondo sem palavras e a gente se entende. Só não. Entende isso ou não? Senhor, que coisa boa! Essa visão vai chegar. Vai aprendendo o Evangelho. Tenha paciência. Me dê a oportunidade de ser útil para você, porque eu estou aqui para te servir, para te ajudar. Eu não estou aqui para querer as suas coisas, e nem para querer ser grande. Eu estou aqui só para mostrar um pouquinho dessa abertura que de vez em quando vem no meu espírito, só para falar esse arroz com feijão. Para você, para te servir, para te ajudar, nada mais que isso. Recebe a palavra de hoje? Né? Vamos terminar a leitura, vai para terminar, vamos lá. Pois todos vós, versos 26, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, revestistes de Cristo fostes. Agora não há acepção de pessoas. E Paulo vai falar daquela classe de pessoas do tempo dele. Dessarte, não pode haver o judeu, não é o judeu melhor, não é o grego melhor, a pessoa é escrava, mas ela não é pior, a pessoa é liberta, não é questão de ser mulher ou de ser homem, todos nós nos tornamos um em Cristo. Então no espírito, no homem interior, nós não somos mais um monte de pessoas separadas, nós somos um. Você está ligado em mim e em espírito eu estou ligado em você. Você está ligado no Carlos, o Carlos está ligado em você. Nós somos ligados em Deus. Nós não somos mais um monte de gente separada. Nós somos um. Não tem mais acepção de pessoas. Por isso que a gente tem que ir adotando a mesma linguagem, a mesma visão, trabalhando, sem essa distorção. Um acha um jeito, outro acha de outro. O Evangelho nos unifica, nos dá uma única visão. A visão do Evangelho verdadeiro da graça de Deus. Entende? E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós vamos terminar aqui, ó, e na semana que vem, vamos ler só o verso 7 do capítulo 4, olha lá. De sorte que já não és escravo, Deus não tem filhos escravos. Porém filho, e sendo filho, vocês são o quê? Herdeiro de Deus. Nós vamos dizer que esse filho nascido do Espírito não é escravo. Ele é herdeiro de Deus. Ele é selado com o Espírito Santo. Ele é livre, totalmente livre. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração. Com muita fé. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. O único Deus verdadeiro. Te adoramos em espírito. E na verdade que é o Evangelho. O nosso pedido, Senhor,
E que essa palavra seja revelada a todos quantos o Senhor permitir que ouçam. Aos que estão aqui presentes hoje e aqueles irmãos e irmãs preciosos que no decorrer desta semana vão ouvir este evangelho e vão receber a palavra no coração deles. Haja um grande despertamento, Senhor. Haja revelação deste evangelho poderoso, glorioso. Haja renovação na mente, Senhor. Crendo que será, oramos pela fé. Em nome de Jesus. Fale assim, amém.